Pessoal, mais um vídeo aqui para o treinamento onde eu ensino a utilizar os inversores de frequência da Brasiltec. E nessa aula eu vou ensinar como utilizar botões de pulso para incrementar ou decrementar a frequência de set point, que é a frequência que nós desejamos que o motor receba para que se possa variar então a velocidade. Então, a velocidade alvo, a frequência alvo vai ser definida por botões de pulso. Para que se fazer isso? Os botões de pulso, eles têm maior robustez do que o potenciômetro, e para algumas aplicações onde se vai ter pessoas que não têm o devido cuidado com o potenciômetro, por mais que sejam potenciômetros industriais, eles vão acabar sendo mais frágeis do que botões de pulso. Então, através do botão de pulso, vai ser um sistema mais robusto e mais barato se considerar a utilização de inversores industriais, de potenciômetros industriais. Os potenciômetros mais simples, eles são mais baratos do que os botões de pulso, mas os potenciômetros mais robustos, eles são bem mais caros. Então, se você quer muita robustez, mas não quer pagar tão caro, dá para utilizar botões dessa maneira aqui. Fora que, para botões, você tem uma variada linha de acessórios, tem botão à prova d'água, tem uma série de opções de botões, enquanto que dos potenciômetros, a gama de produtos diferentes é muito menor. Então, existem aplicações onde os botões são as melhores opções. E para partir e reverter, eu estou utilizando uma chave de 3 posições. Então, aqui eu estou na posição 2, eu tenho a posição 0 e tenho também a posição 1, que é para o outro lado, né? Aqui no 0, o motor fica desligado. Na posição 1, ele vai girar para um lado, e na posição 2, ele vai girar para o outro lado. Caso você não tenha a intenção de fazer a reversão do motor, você pode trabalhar com uma chave de 2 posições somente, que é na posição 1 e na posição 0, onde o motor vai ficar ou ligado ou desligado. Não vai ter opção de reversão. Aí basta deixar de utilizar um desses fios aqui que estão conectados nas entradas do inversor. Vou falar o que eu tenho aqui em cada um das entradas. Eu tenho o terminal COM, deixa eu até aproximar um pouco o inversor aqui. No terminal COM, que é o comum, eu tenho esse cabinho aqui que vai para todos os botões. Todos eles estão recebendo o COM. E nas entradas X1 e X2, eu tenho as saídas aqui da chave comutadora, que é para girar no sentido convencional ou no sentido reverso. E na na X3 e na X4, eu tenho os botões de pulso, que são o preto e o verde. Na Brasiltec, inclusive, tem opção de botão com símbolo de mais e de menos, então você pode utilizar esse tipo de botão também. Da parte de força, eu tenho o motor já fechado em 220, eu já fiz o fechamento em 220 e vem com os 3 cabos aqui nas saídas UV e W, estão embaixo dos cabos de comando aqui. E na entrada, como esse é um inversor monofásico, eu tenho L e N. Então tem fase neutra, aqui em Santa Catarina, fase neutra 220, mas se na sua região você tiver 2 fases, 220, pode utilizar também que vai funcionar. Então no L e N eu tenho 220, se o seu inversor for trifásico, você vai ter RST, então basta alimentar com as 3 fases. Lembrando que nessa configuração aqui de inversor monofásico, os cabos de entrada eles vão ter uma corrente maior do que os cabos de saída, porque toda a potência do motor está sendo concentrada em 2 fases e, portanto, é preciso tomar cuidado nesse dimensionamento, então, porque a corrente vai ser maior. É possível utilizar esse método aqui de incrementar e decrementar a velocidade em qualquer inversor da Brasiltec, mas essa configuração, essa lista de parâmetros que eu vou passar nesse vídeo é para os inversores monofásicos de 1 até 3 cavalos ou para o inversor trifásico de 5 cavalos. Se você tem inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante, não vai servir essa mesma lista de parâmetros, é outra lista e, portanto, tem outro vídeo onde eu vou explicar certinho como que funciona. Para mais detalhes aqui em relação às conexões, você deve acessar a terceira aula, onde eu falo especificamente sobre as conexões, eu detalho um pouco melhor. E se você quiser fazer alguma outra configuração também, acesse a nossa playlist ou o nosso treinamento para a utilização dos inversores de frequência, porque lá eu falo de outros temas também, então talvez você vai ter que assistir esse vídeo para essa função e outro vídeo para outra função. E para começar, então, eu vou acessar a lista de parâmetros através da tecla PROG, vou acessar o grupo de parâmetros P0 e vou acessar o parâmetro P0-00. Tudo isso eu estou fazendo com a tecla PROG. Agora, eu vou definir o valor de 99 aqui para resetar todos os parâmetros para o padrão de fábrica. Se você já fez alguma configuração e não quer perder, não faça isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo isso justamente para limpar toda a configuração, para que o inversor ele esteja da mesma forma que o de vocês aí que vocês receberam. Então, eu vou dar um PROG para confirmar. E o inversor está resetando, então todos os parâmetros estão voltando para o padrão de fábrica. Agora vamos lá. Vou acessar, então, vou aplicar em PROG novamente para acessar a lista de parâmetros. Vou acessar o grupo 0 novamente e vou para o parâmetro P0-01. PROG para acessar. E aqui eu vou colocar em 5 ou 6. 5 eu defino que o set point aqui da velocidade ele vai se dar através de pulsos, então, nas entradas aqui do inversor. Eu posso utilizar o 6 também, que da mesma maneira eu estou definindo que esse valor de frequência ele vai vir de botões de pulso, que vão incrementar e decrementar, mas no caso, se eu utilizar 6, sempre que eu desligar o motor, o valor da frequência vai voltar para 0, enquanto que se eu utilizar 5, o valor da frequência vai permanecer o mesmo,
mesmo que eu desligue o motor. Eu não estou falando aqui de tirar a energia do inversor, estou falando de desligar o motor. Então, toda vez que eu desligar, se eu deixar no 6, ele volta a frequência para 0 e eu vou ter que incrementar toda vez, enquanto que se eu deixar no 5, a frequência se mantém. Vou dar um prog para confirmar e vou para o próximo parâmetro, que é o P0-2, P0-02, prog para acessar. E aqui eu vou definir 1 para que o comando de partida e de desligamento e de reversão também ele seja feito através de comando externo, nesse caso aqui com uma chave computadora. Se eu deixar em 2, o que vai acontecer? Eu também vou fazer o comando aqui pela chave computadora, mas eu vou poder desligar através desse botão vermelho aqui. Eu acho que por segurança é interessante deixar em 2, porque se de repente por algum motivo precisar fazer um desligamento e você não está perto da chave computadora, você pode fazer aqui também por esse botãozinho de desligamento. Vou confirmar então que eu quero dessa maneira. Vou no P0-04, que é onde eu vou definir o tempo de aceleração. Aqui na setinha para a esquerda eu consigo avançar as casas, né? Eu vou colocar então que eu quero 2 segundos de aceleração. O motor está vazio, então eu posso trabalhar com um valor bem baixo, né? Vou colocar 3, na verdade. E vou dar um prog para confirmar. O próximo parâmetro é o P0-05. Aqui eu defino o tempo de desaceleração. Aqui eu vou deixar em 2. Dependendo da aplicação, se você tiver alta inércia e colocar um tempo muito curto, você vai ter problemas devido ao fato do motor acabar atuando como gerador. Se a tua carga tem muita inércia, ela vai continuar rodando mesmo depois de desligar, e aí o motor vai ficar gerando energia aqui na saída do inversor. Isso pode causar problemas, vai causar inclusive uma falha aqui no inversor. Então por esse motivo, tome cuidado com o tempo de desaceleração. Nesse caso, o motor está sem nada acoplado ao eixo, né? Então eu posso deixar um tempo bem pequeno mesmo. Agora o P0-08. Esse parâmetro aqui é o limite de frequência do inversor. Esse aqui é o limite máximo de frequência do inversor como um todo. Então, não é ainda o limite que eu posso ajustar aqui. Depois vai ter outro parâmetro que é o limite que é possível de ajustar nesses botões. Aqui eu vou colocar uma frequência mais alta que a nominal, inclusive. Vou deixar em 80 Hz. Vou confirmar. Lembrando que é o máximo do inversor. Esse aqui é o limite para qualquer outra configuração. Agora, se eu venho no P0-09, aqui eu defino o máximo que eu vou conseguir ajustar nos botões. Então, é outra configuração, né? Aqui, para ajustar nos botões, eu vou colocar um valor diferente. Vou colocar 70 Hz. O máximo que eu vou conseguir chegar aqui é o máximo do inversor também, que é 80, né? Então, vou deixar aqui, poderia deixar em 80, mas vou deixar em 70. Agora, eu vou no P0-10, que é onde eu vou configurar o valor mínimo da frequência que eu consigo ajustar nos potenciômetros também. Então, nos potenciômetros não, nos botões aqui de incremento e decremento. Aqui eu vou deixar em 5. Lembrando que é bacana que se tenha um valor mínimo, inclusive acima de 5, né? Porque a refrigeração da maior parte dos motores, ela é feita com o ventilador acoplado ao eixo do motor. Então, em frequências muito baixas, o que vai acontecer é que a ventilação vai ser muito precária e também o motor ele acaba perdendo muito torque em frequências muito baixas. Então, com uma certa facilidade, o eixo vai ficar bloqueado e aí você vai ter uma sobrecarga. Então, defina um valor mínimo muito acima de 5 normalmente, né? Geralmente o pessoal define aí na casa dos 30 Hz, mas pode ser um pouco abaixo, pode ser um pouco acima, vai depender daí do motor e da aplicação também. Eu vou colocar 5 apenas para mostrar como que se faz essa configuração. Agora eu vou clicar em ESC, que é essa tecla aqui para voltar para a seleção do grupo de parâmetros e vou escolher o grupo P5 para fazer as últimas configurações aqui para poder botar a rodar. Então no P5 eu vou dar um prog para acessar e vou acessar o P510. O P510, o 11, o 12 e o 13 é onde eu configuro as entradas X1, X2, X3 e X4, nessa sequência. Então o P10 é da X1, o P11 da X2, P12 da X3 e P13 da X4. Então começando pela X1, que é o P10, eu vou acessar através da tecla prog e vou manter o valor de 1, que é, eu vou definir nesse caso que essa entrada é responsável por rodar o motor no sentido convencional. Vou dar um prog para confirmar. Aqui é a entrada X2, eu vou manter em 2 também, porque nesse parâmetro aqui eu estou dizendo que é para girar, quando essa entrada for habilitada, é para girar no sentido reverso. Vou dar um prog para confirmar. Aqui é a X3, e aqui eu vou definir o valor de 10 para dizer que eu quero decrementar. Essa entrada vai ser responsável por decrementar valor quando essa entrada for habilitada, né? Decrementar o valor da frequência. Então quando eu apertar esse botão aqui que está na X3, eu vou decrementar a frequência do meu set point. E agora, por último, P5-13, vou abrir esse parâmetro e vou colocar o valor de 9, que é onde eu vou definir que a entrada vai ser responsável por incrementar valor. Prog para confirmar. E aqui o motor já vai funcionar, você já vai conseguir comandar o motor através da chave computadora e também incrementar e decrementar a frequência. Mas tem outras configurações que são muitíssimo importantes, então não deixa de assistir esse vídeo, continua assistindo porque eu vou passar mais algumas configurações. Antes eu vou só dar uma prévia aqui do funcionamento para vocês verem que já está funcionando.
Vou dar um ESC para voltar aqui para a tela inicial. A frequência está em 50 Hz. Se eu apertar esse botão, eu decremento frequência, enquanto que se eu apertar esse botão, eu incremento frequência. Reparem que o passo aqui de decremento é de 0,1. A cada vez que eu pressiono esse botão, eu estou decrementando 0,1. Se eu segurar, é lógico, ele vai decrementando uma certa velocidade, mas ainda é muito lento, né? Para eu conseguir selecionar uma frequência mais baixa, eu tenho que ficar segurando por muito tempo. Quem quer fazer um ajuste muito fino da frequência, daí tem que deixar esse passo mais curto mesmo. Mas é possível configurar um passo maior para que cada pressão de botão aqui incremente ou decremente 10, por exemplo, 10 Hz, ou 5 Hz, ou 2, ou 20, enfim. O valor do passo de decrementar ou incrementar, eu consigo definir. E uma coisa importante é que aqui nesse botão eu continuo conseguindo decrementar, só que aqui é muito mais rápido. Ó. Se eu ficar segurando, ele vai decrementar mais rápido. E o mínimo que eu vou conseguir ajustar é 0 Hz. Porém, se eu tentar partir esse motor, ele já vai utilizar 5 Hz, que é aquilo que nós definimos como mínimo. Eu consigo escolher uma frequência menor, mas ele não fica ligado com a frequência. Agora eu vou adicionar a velocidade através do botão de incremento. Reparem que ele começa lá do 0, que era o valor que estava configurado, mas a partir do momento que ele passar de 5, esse motor já vai começar a acelerar. E sempre respeitando aquela rampa de aceleração que nós definimos. Reparem que eu continuo conseguindo parar por aqui. Consegui parar da mesma maneira. Vou voltar aqui para a posição 0. Vou incrementar um valor. E sempre vai respeitar aquela rampa de aceleração. Então, se eu colocar aqui, lá na rampa de aceleração, eu defini que eram 3 segundos. E a minha frequência era de 70 Hz no máximo, né? Então, se eu colocar aqui um pouco mais de 20 Hz, cerca de 23 Hz, eu vou ter 1/3 do tempo de aceleração, que é 1 segundo nesse caso. Então, se eu ligar o motor aqui agora, eu não consigo ligar por aqui, ó. Vou ligar no sentido reverso, inclusive, só para demonstrar essa possibilidade. E em 1 segundo ele vai acelerar, porque eu tenho 1/3 da frequência, então em 1/3 do tempo de aceleração ele vai acelerar, respeitando a rampa de aceleração. Agora então vamos para os próximos parâmetros que, como eu falei, são muito importantes também. Eu vou acessar novamente a tela de programação aqui, vou para o grupo 3, vou dar um prog para confirmar, e vou para o P3-02, prog para acessar. Aqui é a corrente nominal do motor. Esse motor aqui é rebobinado, não tenho certeza da corrente dele, vou manter 5 aqui mesmo, mas vocês coloquem de acordo com o motor de vocês. P3-03. Esse aqui eu defino a potência do motor. É um motor de 1 cavalo, então 0,7 kW. Aqui é a potência em kW. Então, se for 2 cavalos, você vai colocar 1,4, 1,5, né? Enfim, aí vai de acordo com a potência do motor de vocês. Vou confirmar. P3-04. Aqui eu defino a rotação do motor. Então, vocês coloquem a rotação de acordo com o que é da plaqueta do motor mesmo, considerando o escorregamento. Então, se for de 3.600, se for de 2 polos, 3.600 RPM, com o escorregamento vai ser um pouco abaixo disso, e vocês vão ter que colocar, então, esse valor, considerando já o escorregamento, então vai ser um valor menor que 3.600. Eu vou deixar esse valor aqui mesmo, vou dar um prog para confirmar. Agora eu vou para o P3-05, vou dar um prog aqui para acessar. E aqui eu defino a corrente do motor a vazio. Vou manter 2 aqui também, mas é importante colocar esse valor também. Esses parâmetros do motor aqui são importantes para a questão de proteção do motor e também da gestão do motor como um todo. O inversor precisa saber as características do motor para conseguir fazer a melhor gestão de torque, de corrente, de tensão. Vou dar um prog aqui para confirmar. Agora eu vou para o grupo, vou dar um S aqui para voltar para a seleção de grupo de parâmetros. Vou para o grupo P5, prog para acessar. E vou no P5-20, que é onde eu defino o passo de incremento e decremento de velocidade. Lembra que eu falei que estava muito lento, né? Eu posso incrementar e decrementar com uma velocidade diferente. Vou acessar aqui, ó, tá 0,1 o passo. Então eu quero aumentar isso aqui para 1, por exemplo, ou 2, ou enfim. Eu posso utilizar qualquer valor aqui, eu vou deixar em 1. Então a cada vez que eu apertar um desses botões, ele vai incrementar ou decrementar 1 Hz do meu set point. Vou confirmar, vou voltar para a seleção de grupo de parâmetros, porque agora eu vou acessar o grupo 9. O 9 é o grupo das proteções. Vou acessar o P9. O P9-00, onde habilito, se eu colocar 1, eu habilito a proteção contra a sobrecarga. Então estava em 0, estava desabilitado, né? Vou colocar 1 para habilitar. P9-01, vou acessar, aqui eu coloco o percentual de corrente acima da nominal para ser considerado como sobrecarga. Então vai depender do seu motor, né? Eu vou colocar aqui 15%. Então é 115, porque 100% já é a corrente normal, então 115% é 15% acima da corrente nominal. Vou dar um prog para confirmar. Agora, o P9-06. Aqui eu habilito a proteção contra a falta de fase na entrada, se eu colocar 1. Nesse caso aqui, como a entrada monofásica, se faltar uma fase, ele simplesmente vai desligar. Mas se você tiver um inversor trifásico de 5 cavalos, que é essa mesma configuração aqui, você coloca 1 para habilitar a proteção contra a falta de fase na entrada.
A proteção contra a falta de fase na saída é o parâmetro seguinte, P9-07. Esse aqui eu posso habilitar mesmo nesse inversor aqui, porque a saída dele é trifásica. Então, vou dar um prog para confirmar. Agora eu vou voltar para o grupo de parâmetros P2. Vamos voltar aqui para o P2. Vou dar um prog para acessar. P2-01 é onde eu defino a frequência mínima para começar a rampa de aceleração. Eu tinha definido 5 Hz como a frequência mínima ajustável para que o motor ficasse trabalhando. Mas aqui eu defino a frequência mínima para iniciar a rampa de aceleração. Então eu posso definir, por exemplo, que ele vá de 0 até 70 Hz, a aceleração aconteça de 0 até 70 Hz, ou 0 até 60, mas eu posso também dizer que a rampa de aceleração vai começar de 10 até 60, por exemplo. Então vai ter um tranquinho um pouco maior aqui, porque ele já vai começar com 10 Hz, a rampa não vai de 0 a 60, ou 0 a 70, ela vai de 10 até 60, por exemplo. Então vai ter um tranquinho um pouquinho maior aqui no eixo, porém você vai ter mais torque também na partida. Então se você tiver algum problema com torque, de repente começando a rampa já com uma certa frequência, você vai ganhar um pouco de desempenho. E também tem outras aplicações, como elevadores, por exemplo. Tem algumas situações em que é importante começar com uma frequência um pouquinho mais alta para que a carga ela não se movimente. Então aqui, nesse parâmetro eu consigo definir. Aqui então vai começar, a rampa de aceleração vai começar com 10 Hz já. Vou dar um prog para confirmar. Agora eu vou para o P2-05. Vou acessar esse parâmetro. Aqui eu defino 1 para ter a rampa de desaceleração. Então, lá eu defini que vai ser 2 segundos, né, a rampa de desaceleração do motor. Mas se eu colocar aqui como 0, eu não vou ter mais rampa de desaceleração. No 0, o motor vai parar por inércia. Então, quando eu desligar, ele vai continuar rodando livremente até que a inércia faça ele parar. Então, 0 para parar por inércia, 1 ele para com a rampa de desaceleração. E no 2, ele para com rampa de desaceleração, como já estava acontecendo, mas ele aciona o freio por corrente contínua por um momento. Depois que ele para, ele ainda fica com o rotor bloqueado. Enquanto que se eu deixar em 1, como ele estava, e é o que eu vou deixar, assim que ele para, ele já fica livre com o rotor livre. Vou confirmar então. Agora eu vou no P2-09, vou dar um prog para acessar. Aqui é o tempo entre a parada e a reversão. Eu posso reverter, mesmo que o motor esteja rodando num sentido, eu posso inverter essa chave aqui para que ele inverta no outro sentido. Mas entre ele parar e iniciar a rotação no outro sentido, tem um intervalo. Nesse caso está em 0,2 segundos, então 2 décimos de segundo. Eu posso colocar um valor muito maior aqui, se eu quiser. Eu posso parar por 3 segundos, por exemplo. 3,2 aqui, né? Ou 3 segundos exatos. Então, o motor está girando num sentido. Ele primeiro vai parar, contar 3 segundos e depois começar a rodar no outro sentido. Agora eu vou para o grupo de parâmetros P4. E no P400 eu vou definir, se eu tiver problema com torque nesse motor, eu posso definir o valor de 3 para que se aumente o torque na partida. Aqui é um boost de torque, né, um incremento de torque, e serve somente para a partida desse parâmetro aqui. Se eu colocar 3, então, eu vou ter um incremento de torque na partida. O P4-07, eu defino um percentual de incremento de torque em todas as faixas de rotação. Aqui está em 5%. Posso colocar um valor maior, por exemplo, e aí eu vou ter um incremento de torque em todas as rotações, independente de estar rotações mais baixas ou rotações mais altas, eu vou ter esse incremento de torque. E no P4-10, vou dar um prog para acessar, se eu colocar em 1, eu habilito a economia de energia. Então, esse inversor ele faz uma gestão da energia também, é possível habilitar esse parâmetro, então, que vai te ajudar a economizar energia. E aí tem outros 2 parâmetros ainda que eu gostaria de citar, que está no grupo 0, eles estão no grupo 0, que é o P0-06. P0-06 é para inverter o sentido de giro normal do motor. Então, se você ligou tudo aqui e quando você liga o motor ele está girando no sentido inverso do que você gostaria, basta selecionar um aqui e confirmar, que aí o motor vai passar, o sentido natural de giro dele passa a ser outro. Então, você não precisa inverter cabo na saída, você não precisa inverter as posições das chaves, basta adicionar, então, mudar esse parâmetro aqui para 1, e aí o sentido natural de giro do motor passa a ser exatamente o contrário do que estava sendo antes. E o P0-12 é onde eu defino a frequência de chaveamento, onde o inversor simula a nossa onda de tensão senoidal. Na primeira aula do curso eu falei sobre isso, como funciona o inversor, então para quem assistiu essa primeira aula vai entender como que funciona. O inversor chaveia, dá vários pulsos para simular uma onda de tensão senoidal, e esses pulsos acontecem com uma certa frequência. Nesse caso, está configurado para 5 kHz, ou seja, 5.000 Hz, 5.000 pulsos a cada segundo. Se eu colocar um valor muito baixo aqui, o inversor vai fazer um chiado muito grande, ele vai fazer muito barulho. Se eu colocar um valor muito alto aqui, o inversor não faz tanto barulho, mas tem uma série de outros fatores negativos aí relacionados a ruído harmônico. Você vai ter mais ruído harmônico na rede, o inversor vai acabar
poluindo um pouco mais a rede, também vai aumentar o problema da fuga de corrente através do rolamento do motor, então vai prejudicar os rolamentos do motor com uma maior velocidade. Então o ideal é deixar o menor valor possível sem que o inversor acabe causando muito ruído aqui no motor. Então você vai configurar, por exemplo, 1, vai ver que vai dar um ruído muito grande. Aí pode tentar com 2, pode tentar com 3, o menor valor possível, sem que o motor acabe fazendo tanto ruído e atrapalhando quem está por perto. Basicamente, então, a programação está feita. É isso aí. Se você quiser outra função, quiser adicionar um botão de emergência, quiser fazer alguma outra coisa, assista às outras aulas. Tem aula específica para cada função. E se tiver alguma sugestão, por favor, deixe um comentário também, porque isso nos ajuda a seguir gravando aulas aqui por curso que são, de fato, do interesse de quem está realizando esse treinamento.